Bom dia, meus queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a maravilhosa companhia do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Obrigado por seu like, por sua inscrição no canal e também pelo seu compartilhamento deste vídeo, que ajuda demais a engajar este canal, ok? E que Deus te abençoe grandemente. Queridos, hoje vamos conhecer mais um personagem que respondeu de forma significativa e poderosa a pergunta feita por Pilatos, em Mateus 27, verso 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E temos aí o desfecho dessa pergunta, né? Mas aplicando essa pergunta a vários personagens, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, vemos que muitos deles escolheram a Cristo Jesus. E hoje o personagem que vamos expor aqui não será diferente, não é diferente. Ele realmente escolheu a Cristo Jesus e foi uma decisão muito sábia da parte dele, né? Vamos falar sobre o profeta Isaías, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do profeta Isaías, né? Então, o profeta Isaías, ele nasce 600 anos antes de Cristo, por volta de 600, 700 anos antes de Cristo, e ele, pelo menos na minha opinião, tem três grandes profecias, marcantes e poderosas profecias a respeito de Jesus, né? E de seu nascimento, seu ministério, né? E sua morte, né? Temos aí Isaías 7, descrevendo o nascimento virginal de Cristo Jesus. Isaías 9, destacando que Jesus é o menino rei, né? E por último temos aí Isaías 53, destacando o servo sofredor, né? E essas três profecias são um resumo da esperança de Israel e das outras nações, e não só, mas também a nossa esperança hoje, né? No século XXI, em que estamos a viver, aguardando aí a volta de Cristo Jesus, né? Essa é a nossa bendita e poderosa esperança, né? E numa entrevista hipotética, imaginária, se é que eu posso colocar desta forma, né, de Pilatos com Isaías, Pilatos perguntaria a seguinte questão, né? O que você fará de Jesus chamado Cristo anunciado em suas visões? Ele perguntaria a Isaías, né? E o profeta Isaías, iluminado e inspirado por Deus, responderia da seguinte forma: eu o proclamarei ao povo como o Salvador prometido, aquele que há de vir e veio, né? E para nós hoje, né, a aplicação que temos para nós é que o profeta Isaías, ele viu Cristo Jesus de longe, como eu falei, por volta de 600, 700 anos antes do nascimento de Cristo, né? E ele creu nessa revelação que fora dada pelo Espírito Santo, né? Ele creu na revelação de Isaías 7, ele creu na revelação de Isaías 9 e ele creu na revelação de Isaías 53, né? E nós hoje temos o privilégio de lermos essas três profecias, e não só, temos Daniel, Apocalipse, Jeremias, vários livros proféticos e não proféticos também, mas que contam a história do povo de Deus, né, ao longo dos séculos e milênios, né, até chegar a nós.
se Isaías anunciou, né, o que aconteceria com Jesus, né, quanto mais nós devemos testemunhar e proclamar, não só não o nascimento, não a morte, mas sim a gloriosa vinda de Cristo. Temos de testemunhar e anunciar, proclamar a poderosa vinda de Jesus Cristo a essa terra, né? Então, Jesus, ele foi muito mais do que um profeta, ele foi muito mais do que um simples mestre, ele foi o servo que levou a nossa culpa e o rei que reina eternamente. Amém? Cristo é o rei e que reina eternamente. Ao contrário dos reis da terra, né? Como, por exemplo, a Rainha Elizabeth, né? Que reinou por muitos anos e há pouco tempo atrás ela descansou, né? Ou seja, revelando assim a finitude da vida, né? Tudo que começa tem um fim, né? Jesus Cristo é diferente. Ele é o Rei e reina eternamente. Não por 10, 20, 30, 40 anos, quem sabe, 50, né? Mas por toda a eternidade, né? E, como eu disse antes, volto a dizer, né, muitos anos antes de Pilatos fazer esta pergunta a Cristo, ou melhor, fazer esta pergunta à turba enfurecida, ensandecida, o profeta, inspirado pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, ele respondeu na ponta da língua, como nós colocamos em bom português, né? Sem titubear, eu o proclamarei como o Messias que virá, que veio e que salva, né? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, como você vai responder esta pergunta? Você vai responder esta pergunta de modo semelhante à turba enfurecida? Ou você vai responder de modo semelhante ao profeta Isaías? Eu o proclamarei como o Salvador prometido. Eu, pastor Efraim Melo, eu respondo, eu o proclamarei como o Salvador prometido. Aquele que estava profetizado, agora veio habitar entre nós e em breve voltará para nos buscar. Amém? Esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta e esta é a minha resposta. E a sua resposta? Podemos também afirmar que ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não é 50%, 25%, 15%, não. 100% dos pecados ele tira. E ele quer fazer isso por mim e por você. Creia nisso e que Deus te abençoe. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo seu Filho morrer por cada um de nós aqui. E não só isso, mas obrigado pelas profecias que narram o nascimento, narram o seu reinado e também narram o Senhor como servo sofredor. E não só, mas narram a sua gloriosa vinda a esta terra pela segunda vez. Muito obrigado por isso, Pai. Grato te somos por esta promessa maravilhosa, enriquecedora para mim,
para todos aqueles que te aceitam e te amam. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, por misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, você tem sede, você tem fome, Jesus tem o pão. Aliás, Jesus é o pão e Jesus é a água. Todo aquele que procurar por alimento, certamente encontrará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E não se esqueça sempre de fortalecer o like, né? Deixe seu like e sua inscrição, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas e assim elas estejam no reino dos céus, juntamente com você. Um forte abraço.